mas a gente não conseguiu ainda uma definição na lateral, falta ainda esse volante, o Alan e o Everton Araújo, eles entram, são esforçados, mas não se comparam ao Pulgar. Não, cara, eu acho que acontece. Quando o Felipe monta esse sistema de jogo, e ele é muito claro nisso, ele fala muito sobre o sistema de jogo ser um sistema de jogo muito voltado à eficiência do Arrascaeta. Ele até falou sobre isso também ontem na coletiva, né? E no início deu tudo muito certo. Eu acho que esse sistema de jogo no início para o Arrascaeta e pisando na área, e aí o Pedro ali quando volta faz gol e tudo mais, estava acontecendo aquela profusão de gols porque ninguém sabia como anular esse sistema de jogo do Flamengo hoje. Porque o Flamengo, na verdade, o Flamengo implementou naquele momento. Hoje é um sistema de jogo que todo mundo já entende que a Arrascaeta vai jogar mais perto da área, que o Pedro vai jogar mais perto da área. Então o que acontece? Os adversários estão fazendo linhas defensivas totalmente muradas. Vou tratar assim, são muros defensivos que eles fazem. Então, o Flamengo não chega mais tão perto da área porque existe uma barreira, né, que já está sendo muito bem estudada para poder anular esse Flamengo. E o Flamengo também não tem, e quando chega na área não consegue ter mais tanta qualidade, porque se você for analisar, todos esses caras que estão jogando de titulares, nenhum deles são finalizadores natos. Então o Flamengo pode até criar, eu estava olhando aqui, o Flamengo ontem deu 8 chutes ao gol no primeiro tempo. Né? E só um ou dois, se eu não me engano, só dois, eu acho, foram na direção do gol, que foi um chute do Luiz Araújo de fora da área e a finalização do Bruno Henrique. Né? Então, quer dizer, o Flamengo não cria? Não, o Flamengo cria. O Flamengo tem qualidade na finalização? Já é uma outra, já é uma outra parte. Eu entendo que tenta-se trabalhar muito a bola para poder chegar no melhor momento, né? E a gente usa pouco o recurso do chute de média distância. Acho que isso aí poderia ser uma alternativa para poder melhorar essa questão de dificuldade de penetrar a defesa adversária. Então, assim, o Flamengo troca, tem um domínio hoje que, se não mudar em alguns determinados momentos, ter a variação tática para você criar artimanhas diferentes, você vai continuar sendo anulado. Só que o Flamengo finaliza. Consegue finalizar ainda porque a qualidade do time é muito boa. Por mais que tentem anular o Flamengo consegue criar finalizações. Aí já vai para a segunda etapa. Por que está acontecendo que essas finalizações não se transformam em gol? Pô, o nosso artilheiro, o cara que é o homem gol do time, hoje ele tem uma função que não é mais a primordial de fazer gols. A primeira função dele hoje é recompor. Então isso faz uma diferença absurda. Absurda. O Flamengo agride. Consegue. Se eu falar que não agride, Alan e a Rafa, eu tô sendo leviano. O Flamengo agride. Em números agride. Agora, a conversão dessa agressão que eu acho que não está sendo bacana. Entendeu? O Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Eu acho que em questão de domínio, em variedade, em jogar, atacar pelo lado, como eu disse, os primeiros 25 minutos o Flamengo faz um jogo tentando forçar no lado direito, depois muda para o esquerdo e aí a coisa desanda. O Flamengo, ele agride, ele hoje tem uma deficiência na criação pelo meio, mas o Flamengo agride muito pelas laterais. A questão toda quando chega na hora de finalizar, a qualidade dessa rapaziada não é ideal ainda. Eles precisam melhorar essa qualidade de finalização para aí sim o Flamengo começar a converter essa agressão, esses números, em gols. A minha questão, o Rafla, né? Eu concordo com o Hudson, mas a minha questão é o seguinte, né? Eu lembro até que teve uma época na temporada, isso pode ser por conta também dos desfalques do Pulgar e do Dela Cruz e da saída do Gerson, o time está se readaptando, pode ser, isso pode ser também disso. Mas teve uma época que o Flamengo, eu via que o Flamengo conseguia aliar mais o volume de jogo em chances de gol. Eu lembro que a gente fazendo lives, a gente comentando, a gente às vezes reclama, o Flamengo perde muito gol. Eu não acho que o Flamengo está perdendo mais gols. O Flamengo está tendo, até para essa finalização, que eu acho que o Hudson mandou muito bem, em relação a muitas vezes a finalização não está saindo muito boa, mas tipo assim, eu não vejo esses volumes sendo criado muitas chances de gol. O Flamengo chega muito, mas a chance não é clara, não é aquela chance clara. Meu Deus, como perde esse gol. Teve a do Pedro contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, né, que ele girou. Ontem o Plata também teve uma finalização fraca, que também podia ter sido a conversão em gol. Mas o que eu acho que o Flamengo precisa fazer é que essa criação de chance seja condizente ao volume de jogo, entendeu? Que possa ter mais oportunidades. E para isso, eu acho que o Felipe Luiz tem que tentar alterar o repertório. Não sei se você concorda, Rafa. Concordo, Alan. E o Felipe Luiz também ele teve que se adaptar a um novo Flamengo, né? A gente pode dizer assim, antes do Mundial de Clubes,
e depois do Mundial de Clubes, o Flamengo perdeu 4 titulares. O Flamengo perdeu o Wesley, o Flamengo perdeu o Gerson, o Flamengo perdeu o Pulgar e perdeu o De La Cruz. E eram jogadores importantes, né? E alguns reforços chegaram, o Jorginho dispensa comentário, ontem fez uma partidaça. Jogador que domina ali, toma conta do meio campo, né? O Jorginho. Mas a gente não conseguiu ainda uma definição na lateral, falta ainda esse volante, o Alan e o Everton Araújo, eles entram, são esforçados, mas não se comparam ao Pulgar, né? Que é um monstro em campo, ainda tem um passe que consegue quebrar linhas. Isso condiciona muito o jogo do Flamengo, né? E o Felipe precisou se reinventar. E essa questão do Pedro, antes nós tínhamos um Arrascaeta 10 e 9, fazendo os dois, pisando muito na área, chutando muito em gol, sendo decisivo, fazendo gols. Arrascaeta artilheiro e Arrascaeta garçom. E agora com esse estilo, com o retorno do Pedro, e o Roque Hudson foi muito feliz ao dizer que hoje a função do Pedro é outra. A função do Pedro é intensidade, marcar pressão, movimentação, voltar até o meio-campo para ajudar ali na transição, e acaba que o gol, né, fica em segundo plano. Porque são muitas funções ali para o Pedro e a gente sabe que ele ainda está voltando ao ritmo. E o atacante, o camisa 9, ele vive de gol, né? Ele precisa fazer gol, a confiança retorna, as coisas começam a acontecer. Então tudo isso aí é preciso ser levado em consideração. Mas eu acho que o Flamengo vai acertar. A minha confiança no Flamengo daqui para frente. Inclusive, esse jogo contra o Internacional pode ser o divisor de águas na temporada do Flamengo. O Flamengo pode ter uma grande atuação lá no Beira-Rio, o Flamengo pode classificar, ir para as quartas de final. Ontem já teve jogo, né, do possível adversário aí das quartas de final. Foi uma vitória por 1-0 no finalzinho, pênalti lá, marcado para os Estudiantes. Então, quer dizer, eu acredito muito que o Flamengo vai dar a volta por cima. E a cada jogo os reforços vão entrosando mais. Mas tudo isso aí que foi falado, Alan, inclusive o que você colocou, o que o Rock colocou, tudo isso aí é análise perfeita. É análise perfeita. E o Felipe sente isso. O Felipe sente tudo isso. E o torcedor precisa entender também. Foram 4 titulares. 4 titulares. O Pulgar faz uma falta danada. Ontem o Arrascaeta fez muita falta. O Arrascaeta ontem em campo, o placar poderia ter sido outro, né? Mas o Felipe vai tentando ali encontrar algumas ideias. E uma notícia boa, que pro jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro, né, lá no Beira-Rio, o Flamengo tem um retorno importante aí do Danilo, né? Está 100% recuperado. O Flamengo tem um retorno importante do De La Cruz. Então é jogo a jogo, cada jogo é uma decisão e a gente vai avançando. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.